Você que me acompanha nos canais, assiste meus vídeos, já me ouviu falar sobre magias, feitiços, demandas. Magias leves, pesadas, magias que os terapeutas se deparam todos os dias em consultório e não percebem. Mas afinal, o que é essa tal de magia? Preciso ficar com medo? Claro que não. Me acompanha, assiste esse vídeo até o final, que eu vou te explicar. Eu sou Marcelo Souza, sou terapeuta holístico, naturólogo, acupunturista. Eu faço um trabalho de orientação para terapeutas holísticos, chamado Counseling. Eu estou há mais de 20 anos tratando, conscientizando pessoas sobre os assuntos energéticos, assuntos espirituais, e eu estou a vida inteira estudando sobre essas questões espirituais. A magia está presente na rotina de todo mundo, o tempo todo. Só que as pessoas não percebem ou não entendem que aquele tipo de energia é um tipo de magia. Quando se fala em magia, talvez a primeira imagem que vem na cabeça é uma cena do filme do Harry Potter ou da Bruxa Má de um desenho da Disney, ou quem sabe aquele ambiente mágico de quando a gente faz algo agradável, ou quando a gente assiste aquela cena mágica como um nascer do sol ou algo assim. A magia, pelo meu ponto de vista, é um tipo de energia que foi manipulada. Não tem polaridade, somente consequência. Ou seja, magia não é do bem, nem é do mal. Se o resultado ajuda, alivia, melhora, a gente fala que é do bem, fala que é magia branca. Se prejudica, adoece, atrapalha, a gente fala que é do mal, ou que é magia negra. No entanto, a magia, muitas vezes, é fruto de uma forma de pensamento, de uma intenção, de um desejo. O Thor, no primeiro filme dele, explica a magia de uma forma bem legal e que eu sempre acreditei. Ele fala o seguinte: quando a gente não compreende alguma coisa, a gente chama de magia. Mas quando a gente compreende alguma coisa, a gente fala que é tecnologia. Olha que legal. A gente pode classificar o Reiki, por exemplo, como magia. Por quê? Porque é algo inexplicável para muita gente. Aliás, houve épocas que pessoas eram assassinadas, apedrejadas, enforcadas, queimadas, acusadas de bruxaria, aplicando as técnicas como do Reiki, como as técnicas da fitoterapia, como as técnicas da naturologia. Hoje, a gente tem um entendimento melhor sobre isso e não acredita mais que seja bruxaria, né? Mesmo que não compreenda como funciona, a gente não acha mais que é bruxaria. Mas é um tipo de magia. Toda magia começa com uma intenção, com uma forma de pensamento. E a partir daí, dependendo de quem está criando aquela magia, da intenção daquela pessoa, do objetivo, etc., vai se acrescentando energia, seres extrafísicos, objetos mágicos, enfim. Aí entram os fundamentos da magia. Sabe aquela simpatia que todo mundo conhece? Inofensiva. Aquelas receitas bobinhas para arrumar marido, para curar algumas enfermidades, para a criança começar a falar, por exemplo, para parar soluço. Tudo isso é magia. Mal olhado, olho gordo, inveja. Também são tipos de magia, mas que usam elementais para serem ativadas. Mas e aquela magia que fica grudada nas pessoas, que você fala tanto, que aparecem o tempo todo? Muito bem. Além da inveja, olho gordo, etc., tem as magias encomendadas, tem os feitiços, as demandas. Nesse caso, as pessoas contratam alguém, um mago, um pai de santo, feiticeiro, feiticeira, e determinam um objetivo: machucar, matar, separar, perder emprego, perder tudo, perder os amigos, parente, dinheiro, sei lá. Muitas vezes pessoas que encomendam esse tipo de magia
não chegam falando que elas querem o mal do outro. Claro que não. Elas chegam contando uma história triste, onde elas sempre são as vítimas. E que querem se defender de injustiça que está sendo feita contra elas. Muito bem. Pai de santo, o mago, feiticeiro, o que for, ouvindo aquilo, vai ativar os fundamentos para proteger aquela pobre criatura. E aí vai usar os objetos mágicos, contratar as entidades que vão efetivamente realizar aquela magia e vai sim causar determinado resultado. Pegadinha é, pela lei natural da própria espiritualidade, a justiça, em muitos casos, é bem diferente daquela que a gente conhece. E se a pessoa que encomendou aquela demanda estiver mentindo para o pai de santo, ou para aquela pessoa que está fazendo, estiver mentindo para as entidades, ele assume toda a carga e as consequências daquela magia. A responsabilidade é toda dele. Não vai nada para o pai de santo, não vai nada para as entidades, vai tudo para ele. Claro que eu estou me referindo a pai de santos e entidades que são corretas, que têm ética, né? Que têm caráter, etc. Mas então existe aqueles que não seguem nenhuma ética? Nós estamos no planeta Terra, né? O que você acha? Assim como existem humanos encarnados que não têm ética alguma e que propositalmente fazem sim trabalho para o mal das pessoas, existem também as entidades, como é em cima e embaixo, como é dentro e fora. Afinal de contas, essas entidades já foram humanos encarnados e não aprenderam quando estavam encarnados. E também não aprenderam depois disso. E vou falar também que essas entidades que eu estou mencionando nem sempre são Exus e Pombagiras. Para deixar bem claro, porque muita gente já vai achar, tá falando de Exu e Pombagira, ele só serve para fazer magia para os outros. Não, não é nada disso. Também deixo bem claro que Exus e Pombagiras são originalmente seres da luz que trabalham para o bem das pessoas, para o sucesso, para a prosperidade, amor, etc. Geralmente, quem é contratado para esse tipo de trabalho são os quiumbas, que são seres um pouco perdidos dentro dessa história e que muitas vezes entram de inocente, porque eles também acreditam que eles estão ajudando e não que eles estão atrapalhando. Talvez eu faça um vídeo falando sobre isso, mas eu acho que é mais fácil vocês procurarem vídeos de pais de santo, sacerdotes, que podem explicar isso com muito mais propriedade do que eu. E que com certeza vão saber muito mais do que eu. Então a magia pode ser boa ou pode ser ruim. Pode ter níveis de potência bem diferentes. Tem tipos de magia que dá para lidar em consultório e outros tipos ou intensidades de magia que é impossível lidar em consultório. A maioria, inclusive. Aí vai precisar ir para a Umbanda ou para o Candomblé. Não tem outro caminho. Agora, como eu já disse, o terapeuta não precisa ser pai de santo, não precisa ser filho de santo, ou ser frequentador de centros de Umbanda e ler de Candomblé para atuar como terapeuta, claro que não. Mas é bom ter uma certa noção de que isso existe, que isso é muito real e que acontece com muito mais frequência do que se imagina, ou com muito mais frequência do que a gente gostaria, óbvio. Eu já peguei muito caso de magia inacreditável, impressionante. Coisas que não dá para acreditar como foi feito, por que foi feito. Já vi um monte de coisa. E se você atender de peito aberto e tiver alguma ressonância com aquilo, aquela energia vai te contaminar. Como eu já falei 1 trilhão de vezes. Eu sei também que existe um pensamento que diz o seguinte: se você não acredita nisso, não vai pegar em você. Mas não é bem assim. Se você estiver bem, com frequência alta, realmente naquele dia quase nada vai pegar em você. Quase nada. Quando essa frequência baixa um pouquinho, como fica? Mas então como que evita essa tal de magia? Evitar não tem como. Por quê? As pessoas são as pessoas. As pessoas não vão deixar de mandar de forma pensamento agressiva, de fazer magia, de pagar para fazer, de fazer lá uma simpatiazinha. Não vão parar, de jeito nenhum.
Se não é para uma coisa, é para outra, tá? Não vai parar. Inveja, injustiça, cobiça, sempre vão existir. Nesse planeta, sempre vão existir. O que dá pra gente fazer é se proteger energeticamente e manter uma conduta correta para manter a nossa frequência mais alta possível. E quando acontecer, procura um centro, um ilê, para te ajudar. É a melhor opção. Eu já fiz alguns vídeos ou vários vídeos falando sobre proteção e limpeza. Mas se você quiser que eu faça um mais atual, deixa aqui o teu comentário. Aproveita, clica no joinha também e segue meu canal. Segue também o nosso canal no Instagram, Terapeutas Quânticos. Tem muita informação lá, tem muita informação no site. Tem muitos vídeos legais aqui no YouTube também, dá uma olhada. Tem muita coisa interessante que eu só posso falar presencialmente nos cursos. Então, dá uma olhada na aba de cursos presenciais no nosso site. Escolhe qual curso você se interessa mais e se inscreve. Logo, logo, vai ter um workshop chamado Espiritualidade Consciente. Esse workshop é fantástico. São 2 dias de imersão. A gente vai falar, eu junto com a Eliana Roca, a gente fala um monte de coisa legal, interessante. Fala disso, fala de outras questões, coloca fundamentos, fundamenta com neurociência, fundamenta com vários argumentos muito interessantes, tá? Você vai curtir. Se quiser atendimento comigo, é só mandar mensagem pelo WhatsApp ou pelo direct, marcar um horário e a gente bate um papo. Foi um prazer ter você aqui no meu canal. Espero ter te ajudado, esclarecido algumas questões. E de novo, se ficou alguma dúvida, alguma coisa, manda um comentário, manda uma mensagem que a gente conversa. Até o próximo vídeo.